município do Porto tem a honra de assinalar o centenário da morte de Guerra Junqueiro. Trata-se de uma efeméride de grande simbolismo para o Porto. Foi uma cidade que não só acolheu Guerra Junqueiro em vida, como construiu a sua identidade com base em muitos dos ideais preconizados pelo escritor, político e jornalista que hoje aqui homenageamos. Falo de ideais como a liberdade, a igualdade, a justiça social ou a solidariedade. Ideais que Guerra Junqueiro teorizou e que estão presentes na construção histórica e identitária do Porto, prevalecendo ainda hoje como um valor e um fator distintivos da cidade. Guerra Junqueiro foi uma das principais figuras da vida cultural, intelectual e política do Porto no início do século XX. Na nossa cidade, produziu e publicou algumas das suas mais importantes obras literárias, tendo ainda protagonizado uma intensa atividade política em defesa das ideias ético-filosóficas que desenvolveu e legou ao país. Por tudo isto, Guerra Junqueiro teve uma influência marcante na mundivisão da cidade e na consolidação do seu caráter granítico e irredutível. Junqueiro cultivou uma saudável heterodoxia intelectual e afirmou-se como uma voz crítica da sociedade do seu tempo, nomeadamente através da poesia de cunho mais satírico, que lhe trouxe, como sabem, algumas inconveniências. Nessa medida, Junqueiro foi de facto um homem do Porto. Ao longo da história, a nossa cidade nunca se revelou dócil para com os regimes autoritários e para o poder político em geral. A liberdade não é palavra vã para os portuenses, ou não fosse esta a cidade invicta. No que depender do município do Porto, o património literário, intelectual e político de Guerra Junqueiro não cairá no esquecimento. Aquilo que nós hoje vemos é exatamente um tempo em que pessoas como o Junqueiro devem ser homenageadas, porque o Junqueiro explica-nos e diz-nos e canta-nos e conta-nos que o patriotismo não é incompatível com o futuro, com o progresso, com a igualdade, com a democracia. No caso deste livro, Imagens da Palavra e Outras Ilustrações, da autoria de Henrique Manuel Pereira, que cumprimento, e com a orgulhosa chancela do Museu e das Bibliotecas do Porto, podemos falar com justiça de um resgate de um património de Guerra Junqueiro, muito pouco conhecido, aliás, praticamente esquecido, publicado na imprensa portuense, no Comércio do Porto Ilustrado, e depois também no Diário de Notícias Ilustrado, em colaboração com os artistas portuenses António Carneiro e Teixeira Lopes, entre o início do século passado e os seus anos 20. Dar os parabéns ao município por esta iniciativa e por este livro que é belíssimo e fantástico, e que eu li ontem da primeira à última página num comboio de regresso ao Porto, entre Lisboa e Porto. Portanto, parabéns, é uma edição belíssima. As próprias imagens da sua poesia estão muito distantes de nós. Há autores em quem nós conseguimos muito facilmente transportar para a atualidade, interpretá-los à luz da pressão do presente, não é? E isso ajuda a que sejam depois lidos e divulgados. Eu diria que o Junqueiro, um pouco como o Aquilino, não é? A língua é riquíssima e depois torna-se difícil, mas aqui, sobretudo, por ser muito poesia, não estou a falar da prosa, mas poesia, há aqui esse afastamento, não é? Eu diria que hoje é difícil as pessoas sentirem uma certa familiaridade e proximidade com estas palavras, com este vocabulário. Não sei se isso explica tudo. Nós temos no Porto a felicidade, e vou dizer isto com maior à vontade, porque acredito, e já o disse várias vezes, temos a felicidade de ter um Presidente da Câmara que é um homem de cultura e que é um homem que tem defendido a cultura desde o primeiro momento e agora apoiado por um grande diretor das bibliotecas, que é o Jorge Sobrado. Portanto, esta Câmara é exemplar e eu gostava de dizer isto publicamente,
porque acredito veementemente no que estou a dizer. Isto era de justiça dizer. Esta comemoração celebra, portanto, um grande poeta, um enormíssimo poeta, de facto. Um poeta cujo livro, A Pátria, digamos, leva a pessoa a escrever a mensagem, que é a resposta, 20 anos depois, ou 15 anos depois, ao livro de Junqueiro. E não é por acaso que, como Jorge aqui referiu, o próprio Pessoa considera A Pátria um poema superior aos Lusíadas. Acho que é um exagero, evidentemente, mas é, evidentemente, um poeta maior. Quando soube que o Porto abraçou este centenário, de longe disse-lhe obrigado. Porque é uma atitude de coragem e de lucidez. Acho que o Guerra Junqueiro estava à espera deste momento.